Boa tarde, aqui é a professora Cláudia Fiorilo, e hoje nós vamos começar a estudar, dar continuidade ao que a gente começou a ver na aula passada, sobre o conto popular O Sapo e o Coelho. Agora vamos fazer a interpretação do texto, depois eu vou ler mais um conto para vocês, e depois a gente já encerra, vai dar da página 228 e 229, se não me engano, deixa eu ver aqui. 228 e 229, vamos fazer a interpretação do texto que eu li para vocês, tá? Vamos lá. Vou pegar meu lápis. Exploração, né? Interpretação do sapo e o coelho. Quem são os personagens principais? O sapo e o coelho. O narrador, ele só conta a história. Não tem mais ninguém, não são os parentes do sapo. Quando os fatos aconteceram, quando foi de noite, de tarde, de manhã, numa bela manhã, num certo dia, numa certa noite, não há tempo definido. Por quê? Ó, veja como começa a história. Ó, começa. O coelho vivia zombando do sapo, achava preguiçoso, lento, capaz de qualquer coisa. Então, não diz. Naquele dia, certa vez, aconteceu naquela primavera, numa noite de verão, num domingo cedo. Então, a gente não tem um tempo definido nessa história. Então, é um tempo indefinido, o quando a gente não tem resposta para ele. Muito bem. Onde aconteceram os fatos? Há marcas, espaço, estrada, mato, beira do rio. Na cidade não foi. A gente não escuta, não lê nenhuma linha, nenhuma citação. Os carros estavam correndo, o farol fechou, ou estava nevando muito num campo de neve, no topo de uma montanha, né? Então, dá a se entender, né, que há marcas de espaço de estrada, mato, beira do rio, né, onde acontecem. Na cidade não é. O narrador, falei muito quando eu contava a história. Quem narra os fatos, os próprios personagens ou um narrador? Um narrador. Vamos ver agora o enredo. O que é o enredo? A história em si. O que aconteceu. Sobre o que é que a história está nos contando. É o assunto, né? Abaixo há títulos para partes do enredo. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A vitória do sapo, a zombaria do coelho, o desafio feito pelo sapo, a estratégia para enganar o coelho. Né? Complete, né, com o esquema a seguir, colocando o título das partes. Isso aqui, ó, nós vamos encaixar, tá? Isso aqui faz parte do enredo. Nós vamos dividir qual a parte mais importante, qual é a parte menos importante, onde começa a história, onde chega o ápice, o clímax da história, né? É a parte mais... Num filme, num desenho que vocês assistem, chega um momento em que, né, o bandido vai ser preso, né? Vão abrir aquela porta que estava fechada há muito tempo, enfim. Esse é a palavra que a gente utiliza, né? O clímax. Tá? Então, nós vamos completar. Vamos lá. A situação inicial. Consigo pegar isso daqui, porque aqui para mim é mais fácil. O coelho começa a tirar sarro. A zombaria do coelho. Começa a complicar a história. A história começa a ter um sentido diferente. Precisa ter um motivo para poder continuar a história. A gente chama isso daí de um conflito, não necessariamente uma briga, uma violência, não necessariamente. Um desafio que o coelho propõe para o sapo.
O clímax, quando chega num ponto mais alto, já falei. A estratégia de enganar o coelho. Chamou toda essa paiada, né? Não existe essa palavra. Né? Chamou todos os parentes dele lá para coachar. E o desfecho, né? O fim da história, né? A vitória do sapo, ainda que muito desonesta, né? Não tão leal assim, né? Porque os sapos são todos iguais, né? Pelo menos naquele lugar, não todos os sapos são iguais. Naquele lugar, os sapos não são todos iguais, não. Então, vamos prestar atenção, quando está escrito atento, e prestar atenção para os elementos do enredo que não podem ser deixados de lado. Observe o esquema, então vocês parem o vídeo, como eu preenchi, ou se vocês preencheram certo, parabéns, tá? Não se esqueça que você é apenas um narrador, não participa da história. Marque as falas, contradições ou aspas, né? Abre aspas para falar o que alguém já falou, tá? Vamos continuar. Página 128, vamos para a página 129. Aqui vocês vão reler o texto, tomando atentando para a escrita das palavras, a pontuação, a organização dos parágrafos, a paragrafação, a gente chama isso aí dos diálogos, se houver. Tá? Aí vem outro conto popular. Por que morcego só voa de noite? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Aqui já tem uma marcação de texto, de tempo, desculpa. Há muito e muito tempo houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais que povoam, que mora as florestas, savanas, montanhas africanas. Naquela época, o morcego, esse estranho bicho de corpo semelhante ao de um rato, é um mamífero, tá? Provido, que tem, né, que possui poderosas asas, levava uma vida mansa voando de dia em enormes e frondosas árvores. A cata de insetos e frutas é do que ele se alimenta. Catando, né? Vocês falam catando, né? Uma tarde, pendurado de cabeça para baixo, num galho, ele tirava uma sonequinha, uma soneca costumeira, que ele sempre tirava. Quando foi despertado, foi acordado. Bruscamente, de repente, pelos trinados, é como se fosse uma nota em seguida da outra. Isso a gente chama de trinado. No piano a gente chama isso de trinado. Aflitos de um passarinho. Atenção todas as aves. Foi declarada guerra aos quadrúpedes. O que são os quadrúpedes? Eu já expliquei para vocês isso numa outra aula, mas eu torno a dizer. São animais que têm quatro patas, que andam sobre quatro patas. Bípedes andam com duas. Foi declarada guerra aos quadrúpedes. Todos aqueles que têm asas e sabem voar devem se unir na luta contra os bichos que andam pelo chão. Então, aqui, frondosas, como se fosse um dicionáriozinho, frondosas com muitas folhas e frutos, e trinados, são sons feitos pelos pássaros. Também, na música, uma nota na sequência de outra. Ixi, ultrapassou a parte, mas não tem problema. Aqui, outro dicionário. Vamos aumentar um pouquinho? Estou achando um pouco pequeno para nós vermos.
Ficou grande demais para vocês? Aparvalhado, atrapalhado, paquiderme, animal de pele espessa, pessoa grosseira, ignorante. Paquiderme também costuma se dizer de gente muito gorda. O morcego ainda estava se refazendo do susto, quando uma hiena passou correndo e uivando. A hiena ela parece um cachorro aumentado, mas ela é muito violenta, né? Mas não é violenta porque ela é ruim, porque ela precisa sobreviver. Vocês já conhecem o meu pensamento sobre os animais. E uivando aos quatro ventos, tudo quanto é lá. Atenção, atenção, foi declarada guerra às aves. Todos os bichos de quatro patas devem apresentar ao exército os animais terrestres. E agora? Perguntou a si mesmo, aparvalhado morcego, atrapalhado, né, atordoado. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Bom, indeciso, sem saber o que fazer, né, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu não sou bobo. Não me apresentar ao lado de quem estiver vencendo. É o famoso em cima do muro. Você não está nem contra nem a favor, você fica em cima do muro. Fala assim, né? Dias depois, escondido entre as folhagens, vi um bando de animais fugindo em carreira, né, em corrida, já sabe o que é. Desabalada, totalmente desorganizada, perseguidos por uma multidão de aves, distribuía bicadas torta direita. Os donos das asas estavam vencendo a batalha e, por isso, ele voou para se juntar a tropas aladas. Aladas de asas, né? Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asa, perguntou: o que você está fazendo aqui? Não está vendo que eu sou um dos seus? Veja, disse o morcego, abrindo as enormes asas, né? Vim o mais rápido que pude para me alistar. Mentiu. Oh, queria desculpar, falou desconfiada a águia. Seja bem-vindo à nossa vitoriosa esquadrilha. Esquadrilha é um coletivo de avião. Esquadrilha e esquadra é o coletivo de navio. Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefantes, coletivo de elefantes, reiniciaram a luta e derrotaram as aves. Espalhando pena para tudo quanto era lado. O morcego, na mesma hora, fechou as asas, correu e se reuniu aos vencedores. Quem é você? Rosnou o leão. Um bicho de quatro patas, como vossa majestade, o rei da floresta, respondeu o farsante morcego, exibindo os dentinhos afiados, que nem um dentinho de vampiro, sabe? E essas asas? Um dos elefantes perguntou, indagou, né, interrogou. Deve ser um espião. Parar aqui! Berrou o paquiderme, que é o elefante, um animal muito grande, de pele grossa, grande, né? Erguendo a poderosa tromba num gesto ameaçador. O morcego rejeitado pelos dois lados não teve outra solução. Passou a viver isolado de todos, escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros. E é por isso que até hoje ele só voa à noite. Rogério Andrade Barbosa, Histórias Africanas para contar e recontar. Muito legal, né? Então, eu vou parar aqui na página 230, na próxima aula, a gente faz a interpretação, tá? Como a gente tem feito, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.